E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. O assunto não poderia ser outro, foi o incêndio que aconteceu no edifício Wilton Paz de Almeida, antiga sede da Polícia Federal em São Paulo, edifício que já exerceu várias funções e que nesse momento se encontrava abandonado pelo poder público e ocupado por pessoas que não tinham onde morar. Então esse incêndio começou, como todos sabem, por volta da 1h30 da manhã. Os dados foram se atualizando durante todo o dia. Eu fiz uma transmissão ao vivo por volta das 4h30 ou 5 da manhã. E desde lá várias informações foram corrigidas e melhor especificadas. A gente tem então 156 famílias, estimativa, que viviam no edifício, o que equivale a 372 pessoas. 44 dessas 372 pessoas não se apresentaram, não apareceram para o poder público e são consideradas, na pior das hipóteses, como desaparecidas e possíveis vítimas desse acidente. De qualquer forma, a única pessoa que é considerada vítima até agora foi aquele homem que estava sendo socorrido bem no momento em que o edifício desabou aqui em São Paulo. Eram 24 andares, eu cheguei inclusive a informar no momento da madrugada que eram 26 andares, a informação foi corrigida mais tarde. Bom, e o Ministério Público já investigava e arquivou uma investigação com relação às péssimas qualidades desse edifício, né? Ó, a investigação teve seu prazo de conclusão prorrogado por 4 vezes, trocou de promotor, foi finalizada só em março desse ano, sem nenhuma conclusão, sendo então arquivada. Era uma tragédia anunciada e não era uma tragédia, foi basicamente um crime cometido por vários agentes diferentes. A ocupação dos moradores era coordenada pelo Movimento de Luta Social por Moradia. E é bom a gente lembrar o seguinte, tá circulando muito que o edifício pertencia ao governo federal, à União. Isso não é bem assim, existia aí um acordo, o próprio Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informou em nota isso daqui. Eu até tive essa informação anteriormente, essa nota do Ministério, é uma informação verídica, que o imóvel não estava na programação de vendas de imóveis da União. Ele foi cedido provisoriamente pela Secretaria de Patrimônio da União à Prefeitura do município de São Paulo no ano de 2017. E a previsão é que seria utilizado para acomodar as novas instalações da Secretaria de Educação e Cultura do Estado. Essa é a informação que eu tinha antes. A responsabilidade é mútua entre a União e entre a Prefeitura Municipal. É completamente, primeiro, inadmissível você ter um prédio público sem uso. Completamente inadmissível. Além disso, as condições internas do prédio eram terríveis. Todos os moradores que falaram sobre o contexto interno do edifício deixaram isso muito claro. Então, desde a presença, claro, de botijões de gás, até o sistema de instalação elétrica, até a forma de uso do fosso de elevador, do elevador que não existia mais, para acúmulo de lixo, que cria uma facilidade enorme para a propagação do fogo. É uma situação muito lamentável. É bom lembrar que o incêndio também, como vocês estão vendo aí nas imagens da tela, atingiu 2 edifícios vizinhos, atingiu um edifício que ficava bem na frente e um que ficava ao lado, de forma mais branda, e também a igreja luterana lá no Largo do Paissandu. É bom lembrar que é uma região extremamente movimentada da cidade de São Paulo. Bom, eu vou cobrir ferrenhamente a investigação e a repercussão com relação a esse caso e quem vai ser responsabilizado por ele, porque não foi o acidente. Foi algo muito mais sério do que um acidente. E o que impressiona muito também nesse caso são comentários por parte de várias pessoas que não têm um mínimo de empatia. Isso é completamente assustador, como uma pessoa consegue não ter a menor empatia por uma pessoa que não tem nem onde morar. Então, tá numa situação muito melhor e ainda é capaz de dizer, inclusive, bem feito por causa de um incêndio. Não tem nem muito o que comentar com relação a isso. O ano do projeto era de 1961, a construção foi feita entre 61 e 68, vocês podem ver aí fotos antigas, o edifício era tombado, e ele pertenceu já à Previdência Social também, além da Polícia Federal, já funcionaram algumas empresas no local. 660 metros quadrados de terreno, era construída de 11 mil metros quadrados, um imóvel de porte altíssimo e se você for se recordar de incêndios recentes na cidade de São Paulo que envolvem edifícios dentro do perímetro urbano, é muito difícil de você achar um caso semelhante. Você tem o caso dos edifícios Andraus e Joelma, que ficaram muito famosos no passado,
E aí tem aquilo que é clássico da gente acompanhar nessa época do ano, que são incêndios em centro de distribuição de empresas. Ontem mesmo teve um no Rio de Janeiro, de uma drogaria. De qualquer forma, no geral, nesses casos você não tem nenhuma morte. Infelizmente, a gente tem aí uma morte confirmada, que é a do homem que caiu durante o seu resgate, no momento em que o prédio desabou. E também muita possibilidade de ter mais gente lá dentro. É muito difícil de você encontrar cadastros. Muita gente também espalhando informações falsas. Primeiro, com relação ao movimento. O movimento que ocupava o edifício não era o movimento dos trabalhadores sem teto. Ele não costuma ocupar edifícios na região central de São Paulo. Era uma ocupação do movimento de luta social por moradia. Existe uma grande diferença a quem estava à frente desta ocupação, a quem coordenava esta ocupação e as pessoas que realmente viviam no prédio. As pessoas, tá comprovado aí, infelizmente, que coordenavam a ocupação cobravam um aluguel absurdo, inclusive, até pra região, de R$400 de cada família. R$400 pra você ter rato dentro de casa, pra você ter que escalar uma escada de 10 andares, R$400 pra você correr o risco de perder sua vida por causa das péssimas condições. Eram pessoas que extorquiam pessoas que mereciam, que têm direito à moradia. E é muito diferente você acusar esses membros que são criticados até pelos moradores que não tinham outra opção. Então a questão de empatia se ponha no lugar. O que você faria se não tivesse onde morar, não tivesse emprego. E aí essas pessoas tinham que se submeter a uma situação dessa, de pessoas sem caráter nenhum, obviamente, que cobravam uma taxa absurda para ocupar um terreno que não existe justificativa nenhuma para cobrar qualquer tipo de aluguel. Nenhuma justificativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. As pessoas têm direito a morar em algum lugar. Isso é bom lembrar. É isso, gente. Um abraço e vou continuar cobrindo, não tem muito mais o que dizer. As informações sobre essa situação se proliferaram de forma muito intensa, vocês já devem estar bem informados. Um abraço e até o próximo vídeo da TV Coiote.